em mais um culto do Evangelho no Lar. Nós estamos estudando o Evangelho do Senhor. E hoje, no nosso culto do Evangelho, nós vamos comentar em função do perdoar. Todas as nossas palestras são destinadas aos dependentes químicos. E o perdão tem uma função fundamental na dependência química. Quando nós associamos a ciência com a religião, nós vamos descobrir que o Espírito é um missionário de Deus. Através da ciência, nós concluímos de uma forma objetiva que o Espírito se reencarna para a sua evolução moral, para a sua evolução intelectual e principalmente para resgatar o auxílio que recebeu no pretérito de seus irmãos que o ajudaram a chegar na condição de espírito em outros planos evolutivos. Buscando na doutrina espírita esse esclarecimento, veremos claramente que todos nós temos um grandioso débito para com Deus. Temos então que aceitar a encarnação, porque quando reencarnamos, nós estamos no comando de um mundo de seres que nasceram da pedra. São os átomos, são as moléculas que processaram sua evolução, chegando nas células, e o Espírito assumiu a direção dessas células, passando em todas as formas de vida e formando o seu corpo de expressão. Concluindo que todos nós que estamos encarnados, estamos na função de um co-criador ou de um missionário de Deus. Dá-nos a razão de entender a grandeza que somos, que todos somos espíritos a trabalhos de Deus, encarnados na Terra. Essa é uma missão maravilhosa que todos nós temos. Podemos entender que nenhum de nós está encarnado perdendo tempo. Quando passamos pelo corpo físico, estamos acelerando os seres que viverão a eternidade. No corpo físico, esse comando nos dá a oportunidade de processar a evolução desses átomos que são respirados por nós, ou que são alimentados, ou das células que constituem o nosso veículo de expressão. Então é uma missão gloriosa que todos nós temos. Nós não podemos de forma alguma querer deixar essa missão saindo do corpo físico, porque nós temos um débito para com Deus e sabemos da doutrina espírita que em lugar nenhum, jamais, o espírito viverá sem um corpo de expressão. No plano espiritual, ele terá células tendenciadas, que vibram em outra dimensão, que lhe darão um corpo físico capaz de navegar entre as estrelas. Então somos todos nós muito importantes. Temos que estar com a autoestima elevadíssima, porque nós sabemos que está encarnado
está servindo a Deus e temos um passado incomensurável, minimizado no nosso corpo, no nosso cérebro, que Deus decidiu que nós teríamos que ficar com todo o nosso pretérito minimizado no nosso subconsciente, porque nós não teríamos condição de realizar o trabalho da encarnação, relembrando as vidas anteriores nossa, porque nós sabemos que nosso espírito trabalhou em todas as formas de vida. E se nós regressássemos às vidas anteriores encarnados, nós poderíamos mudar de personalidade, poderíamos assumir a personalidade até de um ser irracional ou de um homem bravio que vivenciou em outras faces. Então é necessário que esse passado nosso esteja sempre minimizado no nosso subconsciente, mas sabemos que de muitas formas nós poderemos abrir esse passado nosso, e principalmente através dos tóxicos. Nós, quando usarmos um tóxico, começaremos a perceber as vidas pretéritas nossas, e poderá que muitas vezes, no uso de um alucinógeno, nós trocamos a personalidade e voltemos para a encarnação na personalidade de um homem bravio ou de um homem rudimentar de um passado longínquo. Ou muitas vezes poderá que nós trocaremos até a nossa personalidade sexual, porque sabemos que o espírito, vez encarna no sexo masculino, vez no sexo feminino. Então é muito importante que a autoestima de saber a grandeza que somos espíritos, que somos missionários de Deus, nos dê força para que aceitemos as dificuldades da vida, que nos dá experiência para a nossa continuidade. A doutrina espírita nos condiciona a ter uma autoestima elevada, a reconhecer a grandeza que somos um espírito que já vivenciou em outros planos evolutivos, em outras estrelas, que já conquistou a sua maioridade em outros planos evolutivos, e continuamos a servir Deus, resgatando o auxílio que nós recebemos no corpo físico, na presente encarnação. Então aceitemos a vida, sem querer fazer uso de tóxico, que nos leva à destruição desses seres vivos que nos compõem. As células são desorganizadas, gerando loucura para nós, ou doenças gravíssimas para a encarnação atual e para as próximas vidas. Que a autoestima esteja na vida de todos nós, que nós aprendamos que somos seres muito importantes, que quando estivermos encarnados, nós só poderemos educar matéria, só poderemos acionar seres que viverão a eternidade, e que nenhum dos nossos irmãos está gozando a vida mais do que nós. O gozo quando estivermos encarnados, é a aceitação de transformar seres que viveram a eternidade. Isso deverá fazer-nos de um missionário de Deus, de seres profundamente importantes, que luta para permanecer no corpo físico pelo maior número de tempo possível, porque quanto mais nós permanecermos encarnados, mais nós estaremos resgatando o auxílio que recebemos, servindo a Deus e ajudando os nossos irmãos a se transformar rumo à direção determinada por Deus para todos nós. Que sejamos fortes e que entendamos a grandeza de ser espírito, de estar a serviço de Deus, reencarnado,
e que a autoestima, a alegria esteja sempre em nossas expressões, sem ódio, sem revolta, sem desespero ou sem a vontade de querer deixar o corpo físico, porque é grandioso a nossa estadia reencarnado, resgatando o auxílio que recebemos e servindo a Deus na evolução dos seus filhos que viverão a eternidade. Que Deus abençoe a todos nós.